Olá, sejam bem-vindos ao Voz Política, o quadro do Burn Podcast. Você que ainda não é inscrito no Burn Podcast, clique aqui embaixo e inscreva-se. Curta, compartilhe, mande para alguém para que eles conheçam todos os candidatos. Hoje nós estamos com um candidato a vereador, o Gevaldo Jó. Seja bem-vindo, Gevaldo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer essa rica oportunidade. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus. Sem Ele, nada disso teria acontecendo. E agradecer a cada um de vocês aqui pela recepção, pela receptividade, como estou sendo recebido aqui. Certo. E hoje vai ser uma conversa de até no máximo 40 minutos, sempre discorrendo sobre os mesmos assuntos. Entendendo que o vereador, ele é diferente do executivo. Então, nós vamos tratar alguns assuntos específicos que é sempre tratado com todos. E, Gevaldo, para quem não te conhece, quem é o Gevaldo? O Gevaldo é uma pessoa simples, um pai de família, pai de 3 filhos, tenho 2 enteados, uma esposa maravilhosa, funcionário da loja 100, montador de móveis, pastor por chamado de Deus. O Gevaldo é uma pessoa que sempre procurou ajudar as pessoas. Teve coisas na vida que não conseguiu, mas ele continua tentando. Certo. Gevaldo, o que te motivou a se candidatar a vereador? Olhando para a política, de uma forma geral, eu sempre falo que Tietê hoje é a nossa pátria amada, tratando-se de eleições municipais. O que me motivou é que a gente olha as políticas, os governantes da cidade, os políticos daquela cidade, no caso aqui Tietê, e a gente vê que se a gente conseguir entrar, a gente fazer uma boa gestão de governabilidade, se a gente conseguir fazer uma política boa, consciente, a gente consegue chegar lá. E uma das causas mais importantes, vamos falar um pouquinho depois mais para frente, quando eu perdi meu irmão, teve câncer e ele veio a falecer, e desde aí então criou um projeto dentro de mim e eu na época eu não sabia como chegar lá. E hoje eu descobri alguns caminhos e por esta razão eu entrei na política para procurar ajudar as pessoas, ajudar a sociedade. E eu tenho competência para isso, nós vamos decorrer do assunto, nós vamos estar falando um pouco mais sobre isso. Candidato, quais são as bandeiras que você carrega, as prioridades que você mais identifica no plano de governo? Hoje, os projetos ou pretensões que eu tenho é a saúde, a educação e o esporte e algumas outras coisas que eu pretendo defender, mas a prioridade serão essas 3 bandeiras. Falando sobre a saúde, quais são os projetos para a saúde? O projeto para a saúde, relativamente falando, quando um dia me fez uma proposta, alguém chamou eu convidou, na verdade, para ser candidato a vereador, eu disse para essa pessoa lá atrás, há muitos anos, que eu iria pensar e que depois eu daria uma resposta a ela. Demorou mais ou menos uns 10 anos para me dar uma resposta para essa pessoa. Nesses 10 anos eu fui estudar. Eu fui aprender o que é gestão de políticas públicas. Fui aprender um pouco sobre o que é tecnicamente na parte jurídica. Eu fui fazer um curso técnico, gestão de políticas públicas. Depois eu terminei esse curso. Quando terminei o curso de gestão de políticas públicas, eu já engrenei no curso técnico jurídico para que eu desse uma resposta, para que quando eu pudesse entrar na política, ou ser um candidato, eu pudesse saber o que eu estava fazendo e saber aonde eu estava pisando. Então o curso ele veio agregar muito. Em relação à saúde, você me perguntou. Há muito tempo eu tive um irmão, o nome dele era Geraldo, ele veio a falecer do câncer. Para quem não conhece, eu sou
o mais novo da família com 48 anos. Eu tenho 18 irmãos, 19 comigo. Alguns já faleceram, uns nem conheci, né, como meu próprio pai não conheci. E o meu irmão, ele veio a falecer. Eu levava ele em Jaú, fazia tratamento do câncer, não só eu, mas as minhas sobrinhas. A minha irmã levava ele uma vez ou outra, a gente ia revezando. E houve uma necessidade lá em Jaú, conversando com outras pessoas mais experientes, e me deu uma ideia, criou uma ideia dentro de mim, de abrir uma casa de apoio, ou sustentar, ou ajudar essa casa de apoio. Eu fui em busca de orientações, de conselhos, os procedimentos, o caminho, como que chega lá, e há meios que possa conseguir uma casa especificamente para o pessoal que faz tratamento lá, ou seja, é uma casa de apoio, uma casa de repouso para o pessoal de Tietê, que faz tratamento do câncer lá em Jaú. Eu vivi isso na pele, quando eu falo vivi na pele, de estar levando o meu irmão lá, quem estava com problema era ele, e tinha dia que a gente não tinha, se comprasse o café, não tinha o almoço. Se tivesse comprasse o almoço, muitas vezes não tinha para tomar o café. Saía todos os dias, ou melhor, uma vez ou duas vezes no mês, para ele fazer a rádio, fazer a quimo, e às vezes a gente ficava com essa dificuldade lá, já não bastava o tratamento que é pesado. Saía de madrugada, ficava o dia todo em Jaú, 9 horas da manhã, muitas das vezes já tinha passado na consulta médica, mas tinha que esperar até às 3, 4 horas da tarde para começar a fazer a quimo. E eu vejo que muita gente de Tietê com esse problema, os pacientes de Tietê, vão para Jaú todos os dias. Alguns vão para Sorocaba, lá tem uma casa de apoio em Sorocaba, mas em Jaú, especificamente, não tem para Tietê. E no meu plano de governo é de abrir essa casa lá para dar um auxílio a esse pessoal. E caso eu chego lá como vereador no dia de amanhã, eu lutarei com toda a veemência para poder conquistar isso para Tietê, porque o povo de Tietê precisa. Quem vai tratar o câncer da pessoa é o hospital, como já faz isso. Essa casa é para dar um auxílio, uma ajuda para quem vai lá todos os dias praticamente e às vezes não tem aonde ficar. Esse auxílio seria auxílio psicológico também? Quais seriam esses auxílios dessa casa? Esse auxílio é que nem eu falei. Por exemplo, essa pessoa ela pode, no caso, foi para hoje lá para Jaú. Ela pode tomar um café, ela pode almoçar, ela pode tomar um banho. Se houver uma necessidade dela pousar na casa, às vezes tem pessoas que ficam semanas lá com a dificuldade de ir e vir para Tietê, essa casa vai estar lá para isso. Então seria esse tipo de auxílio. E eu sei se... Aí se você me perguntasse assim, mas como conquistar isso? Como chegar a isso? Eu sei que existe um meio para chegar lá. Eu sei que na vida nada é fácil. Quando as coisas é para o bem, às vezes a gente acaba encontrando muita resistência. Mas nada impede da gente também tentar. Eu acho que a maior covardia de um homem é ele pelo menos não tentar. A maior covardia do homem é quando ele pode fazer e ele não faz. E tem caminhos para poder chegar lá. Agora, mudando um pouquinho de assunto e falando sobre educação. Quais são os projetos em relação à educação? Na educação, analisando os fatos, eu estarei comprometido na educação das crianças e na inclusão nas escolas. Por quê? Um exemplo, implantar uma linguagem de sinais de Libras nas escolas municipais da educação infantil. Você já imaginou quantas crianças que têm esse problema e ela tem que ficar, muitas das vezes, em sala separada?
Mas se tiver um professor competente lá para realizar isso, como tem lá o professor de geografia, tem um professor de matemática, do inglês e assim por diante, as matérias que aprende ali no ensino fundamental. Isso seria para incluir, é uma inclusão. Seria obrigatório aos professores competentes nessa área a ensinar essa criança, porque muitas das vezes, eu peço até perdão por falar isso, muitas das vezes nós falamos sobre o preconceito, que o preconceito é crime e realmente preconceito é crime. Nós não devemos discriminar ninguém, seja ele a raça que for, o tipo que for, a religião que for, somos todos iguais perante Deus. Para Deus não tem distinção. Mas muitas das vezes, tratando dessa situação, essas crianças ela ficam em salas separadas. E a intenção é de pegar essas crianças que têm problema, essa deficiência auditiva, e incluir ela com as outras crianças, entre aspas, normais, para que elas possam aprender. Tanto a criança que tem um problema de deficiência auditiva, aprender em Libras, falar em Libras, etc., as outras crianças também possam aprender. E no dia de amanhã, essas crianças aprendendo, ela pode ajudar a auxiliar muitas pessoas na rua. Então, esse será um caminho que eu também vou estar comprometido a fazer, a realizar. Caso eu chegue lá, vou lutar por esse projeto também. É um projeto que está no meu plano de governabilidade. Certo. Agora, candidato, em relação ao esporte, que você falou que também é uma das bandeiras que você carrega, quais são os projetos? O projeto por esporte, eu até anotei aqui para mim não acabar esquecendo. O esporte ele é muito importante. Porque o esporte, para quem pratica de uma forma saudável, da forma certa, da forma correta, ela é saudável. O esporte, eu coloquei aqui, ele é importante para as crianças. Trazer um esporte para todos, né? Quando a gente fala esporte, estamos envolvendo todas as mobilidades em relação ao esporte. O vôlei, o basquete, o futebol e assim por diante. Trazer, por quê? Incluir isso aí, para tirar essas crianças das ruas. A gente anda bastante aí durante o dia, para lá, para cá, trabalhando, e a gente vê muitas coisas negativas. Crianças de 9, 10, 11 anos, a gente vê muitas coisas negativas. E às vezes elas estão ali fazendo, muitas das vezes não é porque ela quer. Às vezes falta algo que possa preencher a mente dela, porque o esporte também vai trazer uma situação boa para ela, no caso ela se envolver com o esporte. Por exemplo, o pessoal que pratica o judô é um tipo de disciplina também. Então, no meu governo, caso eu chegue lá como vereador, e estou esperançoso de chegar assim, incluir isso aí para tirar as crianças das ruas, do envolvimento com as drogas ilícitas e mantê-las nas escolas aprendendo a praticar o esporte. Manter na escola e também praticar o esporte, né? Então, o meu plano de governo. Eu sei se perguntar o que Tietê precisa. O que Tietê precisa ser mudado? O Tietê precisa ser mudado muita coisa. É uma junção das coisas, né? Trabalho, segurança, tem muitas coisas que tem que ser discutido, mas o poder de mudar essas coisas não está apenas na mão do candidato Gevaldo Jó, no dia de amanhã, caso a gente consiga ser vereador. Hoje, eu estou aqui pedindo, mas no dia de amanhã, eu sendo um vereador, eu vou estar exigindo isso aqui na Câmara Municipal. Hoje eu sou apenas um candidato. Estou pedindo para que o povo me apoie, para que o povo abrace essa causa comigo, pense e repense essas causas que não falei em relação ao câncer, porque se saúde não for importante, eu não sei o que é mais importante na vida.
Se a educação não for importante, eu não sei o que é mais importante na vida. Eu sei que há uma junção de muitas coisas que precisa ser alinhado dentro de Tietê. Por que outra cidade consegue? Tietê não consegue. Por que Tietê, outra cidade, consegue melhorar? Tietê era para ser um exemplo, não só de hoje, há de muito tempo. Era para ser um exemplo. Era, mas Tietê não é um exemplo. Mas eu creio se as pessoas que nos ouvem, as pessoas que estão nos assistindo, colocar pessoa séria, pessoa simples igual eu e você que está me ouvindo, a gente consegue chegar lá. Eu sei que nada é de graça. A gente paga muito caro para poder fazer as coisas certas, mas a gente consegue chegar lá. Só depende de você. Givaldo, uma das perguntas que nós recebemos em relação ao candidato é qual é o diferencial do Givaldo para se destacar nessa candidatura? O meu diferencial, eu analisando muitas coisas para poder entrar nessa... Eu quase lá atrás, quando foi feito para mim um convite, em 2024, lá em dezembro, eu quase disse não. 2024. 2024? 2023, no caso. No início do ano. Ah, no início, em janeiro. No início do ano. Lá pro dia 3, dia 4 de janeiro. É que eu falei final do ano, né? Mas início de janeiro, agora de 2024. O meu diferencial é que eu quero lutar pela tua causa. O meu diferencial é que eu quero ser o intermediador entre o executivo e a sociedade. Aquilo que você não consegue, eu vou lutar por isso. O meu diferencial é de ser uma pessoa simples, honesta, um homem de caráter, um pai de família, uma pessoa responsável, que saber aonde entrar e saber como sair. Como diz a palavra de Deus, que Deus guarda a nossa entrada e a nossa saída, e Deus sempre será o nosso guia. Então esse será o meu diferencial. Candidato, qual mensagem você gostaria de deixar para os eleitores nesse momento tão crucial das eleições? Que você pense, na hora de votar, lá dia 6 de outubro de 2024, que você possa analisar, na medida do possível, todos os candidatos que você tem ouvido e que ainda vão ouvir. Pense se essas propostas que eles propõem a fazer, se essas propostas são cabíveis, se elas serão eficazes para a sociedade, se realmente eles vão cumprir com essas promessas. Eu, por exemplo, venho com essas propostas porque isso é um assunto muito importante, como aqui já disse. Mas então você possa analisar, pensar com carinho em cada palavra, em cada situação, em cada argumento que os candidatos vão dizer, né, que você possa ouvir. Então, eu deixo o recado para vocês aqui. Por quê? Porque são 4 anos que estão vindo pela frente aí. E se você não souber votar no candidato certo, depois não adianta reclamar, porque a gente avisa e quem avisa, amigo é. Candidato, agora você tem um tempo para fazer as considerações finais, falar aonde as pessoas podem te encontrar, quais as suas redes sociais e também o seu número para quem quiser e votar em você. O meu nome, como eu já disse, é Givaldo de Jesus Oliveira. O nome Jó veio desde criança, não sei o porquê. Algumas pessoas me chamam de Givaldo, outros me chamam de Jó. E lá no santinho, né, da minha candidatura, está Givaldo Jó. Aonde você possa me encontrar? Você vai me encontrar na rua, não só hoje, mas caso eu chegue lá como vereador no dia de amanhã, eu não vou me esconder da sociedade, como muitos políticos se escondem, e que eles só vão procurar vocês agora nessa época do ano. Eu sempre vou estar por aí, né, para conversar com você, para poder te ouvir. E o que eu deixo aqui para os meus agradecimentos, quero agradecer a Deus por essa oportunidade, já agradeci lá no começo e quero fortalecer isso. Agradeço a Deus, agradeço aqui o Matheus, o Leonardo, quero agradecer pelo convite, a humildade, né, de ter nos aqui convidado para
fazer uma resenha. É uma coisa simples que eu, aqui na nossa conversa, simples em algum sentido, mas no teu fortalecimento é um caos muito importante. Então, eu agradeço a todos. O meu número é 70123. Gravou aí? 70123. Votem em Gevaldo Jó. Eu só tenho Deus. E ao seu esforço, eu só tenho um Deus e a sua ajuda. Então, no dia 6 de outubro, não se esqueça desse número. Pense nos meus projetos. Você vai ver que você está falando com uma pessoa séria, você vai ver que você está conversando com uma pessoa que tem 3 projetos principais para a saúde. E tudo aquilo que for benéfico, que for bom para Tietê, a gente vai estar aprovando. Aquilo que for ruim para Tietê já está ruim, mas aquilo que for ruim para Tietê, a gente vai procurar descartar. Candidato, muito obrigado pela participação. Obrigado você também que assistiu até o final. E mais uma vez, Gevaldo, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Você que não se inscreveu ainda no Morning Podcast, clique aqui embaixo, se inscreva, curta e compartilhe. E até o próximo Voz Política.